A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite, Laís, tudo bem? Oi, Ana, boa noite, tudo bem e você? Tudo bom também, super contente com mais um podcast aqui pela Via Cultural. Hoje a gente traz a presença aqui da Vera Terra, não só uma grande conhecedora do trabalho de Eliseu, era amiga do Eliseu, tem um trabalho de musicista espetacular, pianista e compositora, integrou o concerto John Cage, realizado na Sala Cecília Meirelles, do Rio de Janeiro, durante a segunda estada do compositor no Brasil, em 1985. Foi co-curadora da exposição Begin Anywhere do século de John Cage, realizada no MAM do Rio de Janeiro em 2012. Atuou de modo pioneiro em programas de emissoras de rádio e televisão no Brasil, tem seus textos publicados em jornais e revistas especializadas em artes, música e filosofia. Vera, um prazer enorme, então, ter você aqui com a gente. Bem-vinda. O prazer é meu. Para essa entrevista, eu li os catálogos das exposições que foram feitas pela Via Cultural em São Paulo, inicialmente, e isso me trouxe muitas memórias que mobilizaram emoções do convívio com Eliseu e de reflexões sobre o cinema e sobre a época em que nós vivemos. Que ótimo, que maravilha. Laís, a Vera, ela tem um trabalho incrível e ela escreve muitíssimo bem. Você, não sei se você já teve oportunidade, vocês falaram bastante esses dias, né? Nós trocamos bastante e-mails, eu pesquisei sobre o livro, que eu achei o título super interessante, eu não conhecia, inclusive, esse termo, né, de música aleatória, então eu fui ouvir um pouco do John Cage, que ela estuda, mas eu não li o livro ainda, né? Estou curiosa para ler, para ter esse contato. E já que a gente está falando do aleatório na música, né, a gente pode falar um pouco dos Monstros de Babalu, do Eliseu, onde existe um grupo, um quarteto do Edson Machado dentro do estilo do jazz. O jazz é uma música onde existe a improvisação. A improvisação é uma das formas do aleatório. E essa música que introduz o filme Os Monstros de Babalu ficou na minha memória para sempre. E eu aconselho a quem estiver ouvindo esse podcast a entrar no YouTube e ouvir o disco Obras, do quarteto Edson Machado. Você teria a escolha de algum dos temas do disco? É exatamente o tema da abertura. É a segunda faixa do disco. Ela foi composta pelo pianista do quarteto, que é o Alfredo Cardim, e o aleatório que existe nela são os improvisos, né? Então temos um improviso de sax tenor, seguido de um improviso de piano, seguido de um improviso de contrabaixo acústico, e aí a retomada do tema. Eu aconselharia essa porque é a música que abre o filme. É muito legal esse tema. Não sabia que a música tinha o nome do filme.
Eu acho que isso é uma coisa muito enriquecedora para a gente trazer nesse podcast, porque justamente a nossa ideia dos podcasts do cinema é para preparar o público para a obra do Eliseu. Então, eu achei super bacana, porque acho que todo mundo vai querer ouvir, sim. Nós vamos deixar a indicação agora no final. E Vera, me conte um pouco sobre o seu trabalho e o texto que você preparou para a gente. Esse texto ele vai dar um contexto, é um texto que dá um contexto da época desse grupo que criou o chamado cinema de invenção. E ele é inspirado em Oswald de Andrade, que é essa figura que era uma referência para o Eliseu. Bárbaro. Ver com olhos livres. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Essa máxima de Oswald de Andrade, que faz parte do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado em 1924, constitui a essência das vanguardas artísticas que o cinema de invenção adotou como princípio. O cinema de invenção, chamado inicialmente de cinema marginal, surgiu no Brasil numa época em que o país atravessava um período de ditadura militar repressora e truculenta, que ceifou vidas e ceifou a arte através da censura e da perseguição a artistas. O cinema de invenção é, nesse sentido, um cinema de resistência. Mas o cinema de invenção não se esgota nesse aspecto de resistência. Por sua proposta libertária, ele se constitui fundamentalmente em um cinema de provocação. Provocação ao gosto burguês, ao modo de vida burguesa e também uma crítica aos padrões estéticos dominantes, aos modelos narrativos estabelecidos, sejam estes modelos cinematográficos, pictóricos, poéticos ou musicais. Nossa, maravilhoso. Então, Vera, seu texto é ótimo, e eu entendo que você tem uma visão do Monstros também linkada a esse texto que você escreveu. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Exatamente isso. Quando eu revi o filme, eu naquele momento percebi que havia um retorno de 3 aspectos que estavam naquele filme e que estavam retornando. Hoje eles estão ainda mais evidentes. Um desses aspectos do filme, há uma descoberta lá do Badu, o personagem principal, de petróleo no quintal, no fundo do quintal. E então delira que vai ficar milionário. E o que aconteceu no Brasil foi a descoberta do pré-sal. Então, exatamente a partir dessa descoberta do pré-sal, todos esses jogos de poder político e econômico, né? A própria figura do Badu, que é um novo rico, que eu comparo ao Serafim Ponte Grande do Oswald de Andrade. Nossa, que super relação. E o outro aspecto que volta é a ameaça constante de um golpe. Mesmo quando eu me referi a essa censura e perseguição dos artistas, o Eliseu foi alvo da censura. O filme dele foi proibido, ele ficou preso, teve que prestar depoimento ao DOPS. Então, essa censura está voltando. Já estamos num contexto de exceção. Eu me preocupo muito com o que vai acontecer com a Cinemateca Brasileira. Pensei em aproveitar esse podcast para lançar aqui um SOS
Cinemateca Brasileira, porque ali nós temos o acervo, a história do cinema brasileiro. Isso precisa de ser preservado. Perfeito, Vera, porque a Cinemateca realmente a gente está em um momento conturbadíssimo. Passamos por um período com ela fechada, com um período assim de todo tipo de possibilidade de acidente, que se você puder entender, né, acidentes, e sem nenhum respeito ao questão do patrimônio imaterial que está lá dentro, porque não é só o material, é tudo que ele representa mesmo. Então, eu sinto que essa proposta do cinema de invenção, agora no ano de 2021, após um ano, né, nós estamos fazendo um ano de pandemia, um ano que os artistas estão sobrevivendo à pandemia, com união, com trabalho online, com coletivos, com discussões, com lives, e tentando desestigmatizar a depressão em que o país caiu, trabalhar de uma outra maneira com tudo que a gente vem vivendo enquanto população. Eu acho que o cinema de invenção ele vem tocar em coisas muito importantes para o nosso meio, porque as artes visuais realmente estão tendo dificuldades, problemas, e a gente tenta trazer um pouco de questionamento, falas de pessoas que são da área e que podem estar dando depoimentos, inclusive, sobre o que a gente já passou no país. É uma memória de 50 anos atrás só. A minha geração pegou, a sua geração viveu, estudamos na escola e hoje estamos vendo assim uma retomada de um descaso cultural, descaso memorial, e precisamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que é uma oportunidade, a gente está trazendo tantas pessoas legais como você para poder conversar com a gente, conversar com quem está ouvindo e falar exatamente esse tipo de postura que você está tendo. Você tem uma postura crítica e vê a emergência que a gente está vivendo. A SOS é necessário. Agora, a SOS para quem? Esse é o vazio, né? O que nós vamos fazer com os nossos bens imateriais, que é o caso que você citou, né? Isso é uma prática cultural que é importantíssima, tem que estar nas mãos de pessoas que valorizem, no caso, né, o cinema, que compreendam a importância de preservar essa memória, porque além desses acidentes, né, que você mencionou e eu compreendi, existem acidentes físicos, né, que podem acontecer porque as obras de arte, quadros, cinemas exigem uma manutenção numa temperatura adequada para preservar aquele material. Então, você imagina que nós ficamos com a Cinemateca fechada sem ar-condicionado. Sem luz. É absurdo. É absurdo, porque você deixa digamos assim, os agentes, né, do ambiente tomarem conta do ambiente, e depois, quando você retoma, você já passou pelo processo de contaminação. E a partir daí você entra num processo de deteriorização. Eu sou da área de conservação e restauro também. Então, assim, quando você tira um clima, né, que está ali mantendo uma situação, passa por um período grande de aquecimento, você prolifera agentes ambientais naquele ambiente. E aí você devolve a climatização. O que acontece nesse meio período? Só os agentes ambientais trabalhando. Então, assim, realmente são coisas inenarráveis. Agora, fato é que a gente tem que brigar por processos de reconquista do espaço que a gente tinha, né? Eu acho que os produtores culturais, os artistas, o Eliseu, ele sempre... Eu tinha uma admiração muito grande por ele, porque ele era um multiartista, uma pessoa à frente da época dele.
E, como multiartista, ele tinha também um pensamento intelectual e racional de saber as coisas onde estavam acontecendo e o que estava errado, e isso movimentava ele. Era, digamos assim, um gás que ele tinha para se impulsionar em direção ao vazio, né? Ao novo, ao desconhecido o tempo inteiro. Era uma pessoa que se jogava, né, e questionava o tempo inteiro. E que, como o Aruanã falou muito bem, foi uma pessoa que se dedicou às artes a vida toda. Pessoas como Eliseu a gente tem hoje em dia. Então eu acho que a gente precisa incentivar os novos artistas, incentivar os novos produtores a se jogar também, a fazer, a ter atitudes de resiliência nesse momento, mas de resistência também. Exato, eu acho que foi esse primeiro aspecto que eu falei do cinema de resistência. Nietzsche uma vez falou que ele se envergonharia se os dados dessem para ele a sorte. E hoje o que nós vemos é as pessoas só querendo exatamente essa vantagem, a jogada, e não o jogo, o aleatório, a criação, a invenção. Tá ótimo. Você acha que assim a gente podia falar um pouco da sua trajetória também para as pessoas saberem mais da Vera Terra? Um pouco assim de como você conheceu o Eliseu, como é que você começou a estudar música, como é que você se interessou por cinema? Bom, no caso da música, foi desde bem pequena. Eu não tenho na minha família, ao contrário do Eliseu, né, que teve esse privilégio de ser nascer numa família de artistas. Eu não nasci numa família de artistas. Eu achava aquilo lindo e eu resolvi, então, estudar piano, né? Comecei bem cedo. Mas essa trajetória foi também um pouco interrompida, porque eu também fiz uma formação filosófica e foi quando juntei a estética musical, né, a estética com a música, que esses dois lados meus se integraram, que é um lado muito racional e um lado muito intuitivo. Meu interesse pelo cinema, eu não sei te dizer, mas eu acho que talvez foi porque eu fui de uma geração, o cinema era uma referência. As pessoas se apinhavam em filas para ver o filme do Godard que tinha saído, o filme dos grandes cineastas, porque eu ia assistir, quando tinha aquela idade, um filme de Godard. Eu entendia talvez a metade, mas eu sabia que era importante. Talvez falte essa formação nas novas gerações. Não tiveram o impacto desse contato com esses grandes cineastas. Nunca me passou pela mente ser cineasta, isso não. Mas eu sempre fui cinéfila, continuo sendo. E todo grande cineasta, eu pessoalmente concluí que era um grande conhecedor de música. E eu posso dizer que o Eliseu era um grande conhecedor de música. Passava horas ouvindo música. Ele era aberto a toda manifestação musical. O que interessava a ele não era se era erudito, se era popular. E como ele tinha essa abertura, ele também gostava muito do John Cage, né, que é o compositor pelo qual eu tenho uma grande admiração. Apresentei na TVE, TV educativa, as sonatas integrais para piano preparado. O John Cage foi um programa que o Eliseu assistiu e toquei outras peças também do Henry Cowell, que eram tocadas nas cordas do piano, e uma peça para piano de brinquedo. E eu me senti como a Alice do Lewis Carroll, que eu tinha que encolher para tocar aquele instrumento. Então, por isso que eu acabei, ao longo desse processo, escrevi um texto, Fantasia sobre a suíte para piano de brinquedo, e depois, agora, nessa Documenta de Cássio, Documenta 14, eu criei sobre esse texto
um chamado radio play, né? Uma peça para rádio, uma peça radiofônica. Nossa, incrível, incrível. Desculpa interromper, tem algum lugar onde a gente possa ouvir um pouco dessas suas peças, do seu trabalho? Sim, essa peça, atualmente, ela tem um site onde a gente encontra, que depois eu posso passar para vocês, programas de cantoras, instrumentistas, que vale a pena ouvir. Muito bom. Acho que foi muito pertinente a sua fala. Queria conhecer um pouco também do trabalho que você está desenvolvendo. Eu já vou entrar para a gente ouvir, então, se você permitir, a gente faz um link no podcast para as pessoas entrarem direto para poderem ouvir a Alice. Pode ser. Eu queria falar também um pouco nessas leituras que eu fiz para me preparar para o podcast. Eu encontrei nesse catálogo dessa exposição sobre expressionismo e modernismo princípios que o Mário de Andrade falava que eram os princípios fundamentais do modernismo e que estão no cinema de invenção, né? O direito permanente à pesquisa estética, que é esse caso de invenção, a atualização da inteligência artística brasileira, quer dizer, isso, o modernismo queria atualizar o Brasil com as linguagens, com as vanguardas, e a estabilização de uma consciência nacional, quer dizer, fazer um cinema que tivesse uma brasilidade. E por isso que se falou na ocasião, né, de Oswald, que falou, não é a poesia de importação, poesia de exportação. Vamos exportar cultura, exportar música, exportar cinema, a ponto de ser valorizada, premiada internacionalmente da nossa arte, da nossa cultura. A gente tem essa estética do cinema de invenção, a nossa leitura, né, Instituto Via Cultural, como um estupim de uma trajetória de agentes culturais, de cineastas, de pessoas com propósito de constituir um cinema nacional forte. Então, eu acho que o movimento Eliseu e todos que fizeram parte têm muita importância nessa consolidação de trajetória que a gente viu, através, inclusive, da sua fala, quer dizer, a gente tem raízes anteriores em Mário de Andrade, em Oswald de Andrade, no modernismo, no expressionismo brasileiro, mas entra daí numa fase década de 60, 70 importantíssima. E, claro, as coisas nunca acontecem só no tempo, os movimentos, eles são para deflagrar os processos, né? Então, 20 anos depois, a gente começa a ver um movimento dentro do cinema nacional, que também se perpetua por mais 20 anos de construção do que a gente conseguiu consolidar internacionalmente. E eu acho que a importância do vínculo internacional, como você bem falou, é que os próprios brasileiros, eles têm uma dificuldade de se apropriar daquilo que eles têm, né, de valorizar a cultura que eles têm. Então, quando a gente vê o povo olhando o que tem fora e o que tem fora a gente também está representado, eles olham para o que a gente tem dentro. E aí vai se mudando, vai se amorfizando, de certa forma, a cena também dentro do Brasil, porque existe esse pensamento, né? Se está lá fora eles estão consumindo, deve ser bom, então eu quero consumir também. Então, pelo bem ou pelo mal, essa internacionalização, ela cria raízes do cinema brasileiro também aqui dentro. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que vocês estão dando uma oportunidade também às pessoas de conhecerem o trabalho do Eliseu, que é muito importante. Que Eliseu continue aí nos orientando, né? Lançando desejo de produzir e criar. Que assim seja, porque a obra dele está aí,
né? E esse trabalho que a gente está fazendo é pela memória mesmo e homenagem ao Eliseu. Muito obrigada, Vera, pela sua participação, pela sua fala, pela sua generosidade em estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Prazer também foi meu. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!